Uau, 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 aí, tudo supimpa? Bem-vindos a mais um Arkham Comics, mais um vídeo aqui de X-Resenha pra vocês. Saturando com mais X-Men aí, mas eu agradeço muito, eu não vi pelo menos nenhum de vocês reclamando nos comentários. E esse vídeo eu vou trazer a última publicação que eu tava devendo resenha, né, a resenha atrasada aqui do canal. E o canal vai pelo menos ficar alguns dias aí sem falar de X-Men, pelo menos, né, até sair a aclamada fase, o aclamado quadrinho, aguardado por muitos gibitubers que estão de calcinhas molhadas, loucos pra falarem dessa HQ e mamar, elogiar, implorar pra muitos comprarem nos links da Amazon essa fase elogiada. Muitos leitores aguardando também, eu sou um deles, né? Alguns amigos também vivem me atroquentando. Ai, vai ler o link, mas você vai resenhar, vai falar no canal. Vou, a gente vai falar assim. Mas enquanto ela não chega, bora falar aqui do quarto e último volume, que é de Fabulosos X-Men Sempre Fomos, publicação da editora Panini, encadernado de capa cartonada, lombada quadrada, papel LWC, este com 152 páginas ao preço de R$ 26,90, reunindo as edições de You Can X-Men 17 a 22. Na equipe criativa, continuamos aqui com o roteiro do Matthew Rosenberg, na arte o Salvador Larroca e uma pequena colaboração do Carlos Villa e também do Carlos Gomes. Bom, antes de partir para a resenha em si, eu gostaria de dar alguns avisos para vocês. Primeiro que a primeira história dessa edição aqui vai rolar spoilers com relação a ela. Até inclusive porque para falar dela você tem que ter lido o volume 3. Mas eu também vou dar spoilers da história toda, porque essa história, quando saiu na época, teve uma polêmica em cima dela. E eu gostaria de comentar em torno disso. Então, se vocês não querem tomar spoilers, vai estar aparecendo na tela aí o minutos para vocês avançarem para a parte que eu falo só do arco principal. Mas eu acho que não interfere em nada demais na sua diversão, no seu prazer, do que eu vou comentar em torno dessa história. É até interessante para a gente trocar uma ideia com relação a isso. Outra coisa também é que eu vou fazer algumas críticas e observações com relação a essa HQ, porque eu vi muitos aqui no YouTube falando algumas groselhas com relação a algumas coisas neste encadenado. E assim, claro, cada um tem o direito à sua opinião, mas uma das intenções do Arkham Comics é trazer um conteúdo informativo, tanto para aquele cara que é leitor novo, está começando a ler, ou antigo que está voltando a ler. E assim, quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente pesquisa ou não fala. E eu vi alguns falando umas porcarias sem saber disso daqui, e eu gostaria de ter uma crítica e falar em cima disso, pra assim, aqueles que encontrarem meu vídeo assistir, pelo menos, né, não vai ter um desencontro de desinformação aí, e vai estar sabendo um pouquinho mais, falar, porra, né, eu vi o cara falando isso e você falou aquilo, né? Eu já tava pensando coisa errada. Enfim, bom, só esses avisinhos, vamos aqui ao que importa, que é a resenha. E a primeira história, ela trata da morte da Rainin Sinclair, a Lupina, que lá no volume anterior, durante uma missão, a Dani Moonstar sentiu a sua morte devido à conexão telepática que as duas tinham. Então, enquanto a equipe encara mais uma perda, onde cada um ali lida com o luto à sua maneira, o Wolverine ele parte para prestar o seu luto e respeito ali do seu jeito, ele quer fazer justiça. E é aí que o leitor descobre o que aconteceu. A Rain, ela tentava seguir a sua vida ali normal, ela queria ter uma vida normal, longe dos X-Men e tal, com uma pessoa comum. Até que ela foi abordada ali por um grupo com um mala tentando convidá-la para sair. Ela rejeita, diz que não, o xarope força, ela reage por instinto. E aos panacas perceberem que ela é mutante, decidem espancá-la até a morte, sem que ela reagisse. E a história é simples, mas ela aborda algo que até hoje acontece, infelizmente, né? Pessoas que são vítimas de crimes como este
simplesmente por sofrerem um preconceito imbecil, uma intolerância pelo que são, e pagam com a própria vida por este ódio imbecil. E o engraçado, porque é pra rir mesmo no nível de demência de alguns, é que na época que essa história saiu, tiveram alguns que chiando muito no Twitter e atacando e xingando o roteirista, né, por trazer uma história que, tá incentivando a violência à mulher, o abuso, tá incentivando o ódio e outras besteiras, né, que o pessoal falou aí, gente desocupada que não sabe separar ficção da realidade, né, e que parecem não compreender que esse tipo de tema sempre fez parte da HQ dos X-Men, né? Sempre fez parte de retratar esse tipo de coisa para trazer uma reflexão aos leitores, aos fãs, em torno de ódio e preconceito. Não é incentivando nada disso. E o Matthew Rosenberg, na época, ele até de forma educada, ele pediu desculpas pela história, coisa que ele nem deveria ter feito, né? Mas ele foi educado, porque ele não é o primeiro a abordar esse tipo de coisa nos X-Men e nem nos quadrinhos em geral. E ele disse que parte dos leitores que se sentiram ofendidos não entenderam a história como realmente deveriam, né? O que é dose, porque tá triste o nível de inteligência do pessoal, que parece que deixa o cérebro mofando e pegando pó dentro da cachola. E outra pérola que essa história gerou, claro, é aquilo que eu falei, todo mundo tem direito a dar a sua opinião quando se faz com coerência. Mas teve GibTuber falando que era uma morte sem peso de uma personagem qualquer. Aí você fica, porra, como assim? Aí você vê o nível de retardadismo do cara do canal, que parece que é central 0800 de besterol, né? Porque além de resenhar HQ já com nojinho, porque tá puxando o saco da fase do momento, que tá querendo mamar, o cara mostra que ele não sabe nem quem é a personagem, que não tem um mínimo de respeito à Lupina, que é uma criação antiga e clássica do Chris Claremont e uma das fundadoras dos Novos Mutantes. Então o cara mostra um desrespeito total pela personagem, né, a criação e também aos fãs, né? E eu mesmo já falei aqui algumas vezes no canal, eu não sou fã do grupo, nunca fui chegado nos Novos Mutantes. Mas pra dizer uma asneira dessas, né, eu prefiro ficar calado, né? Isso só mostra que quem não entendeu mais uma vez a história, e eu aposto que se fosse o Claremont ou o Hickman que tivesse escrito a história aqui, ia ser uma chupada de trolha tremenda, né? Pra dizer que era algo épico, monumental, enfim. E no final da HQ, por causa de uma atitude do Wolverine, tem meio que um arranca-rabo dele, mais o Ciclope ali. Até que os dois são separados pelo Fanático, que tenta lembrar o objetivo da equipe e a lista que eles fizeram dos inimigos que eles estão caçando. E nisso o Fanático ele percebe que falta um nome na lista. E ele questiona por que o nome da Emma Frost não tá ali. E daí surge a questão entre todos de quem é a Emma Frost, já que ninguém se lembra dela a não ser o Fanático. E só uma explicação rápida para quem estiver boiando, fala, pô, mas a Emma Frost, ela voltou a ser vilã, como assim? Bom, lá em Death of X, a morte do X, a Emma Frost forjou a morte do Ciclope perante os Inumanos ali, e ela manipulou os eventos de Inumanos versus X-Men. Depois foi descoberta ali, os Inumanos e os X-Men ficaram putos com ela, e ela ficou ali sendo encarada como uma vilã, e ascendeu ali, recriando o Clube do Inferno. E partindo disso, é que de fato entramos no arco título do Encadenado, que mostra ali o que a Emma Frost fez com os X-Men, para que se esquecessem dela. Ou se os X-Men, de fato, não viraram os X-Alzheimer's, né? Vai saber, né? E isso vai intercalando com as missões do grupo, com o antagonista, que é o General Callahan, que é o líder da Uni, na sua cruzada de extermínio à raça mutante. E nesse arco, o Matthew Rosenberg, ele aproveita para amarrar as pontas soltas de tudo que foi apresentado nos volumes anteriores de Fabulosos X-Men. Desde a Cura Mutante, a Era do X-Men,
a curta run dele em Surpreendentes X-Men. Ele vai tentando amarrar tudo ali para procurar encerrar sua fase sem furos no roteiro. E ele faz isso muito bem, alternando aqui entre os núcleos presentes na história e carregando o arco de ação, conspirações, reviravoltas, além da reflexão do papel dos X-Men. E assim, a história ela é muito boa, ela é legal, porém ela sofre do mesmo mal da era do X-Men, isso devido ali aos editores arrombados afobados, né, no que diz ali no quesito de pressa para encerrar a fase. E isso acaba sendo um problema, né, porque diferente da era, né, que lá o problema era a equipe criativa, aqui o Matthew Rosenberg ele escreve muito bem. Só que devido a essas exigências superiores, ele teve que apressar as coisas. E você sente que muitas das coisas que desenrolaram aqui, elas foram resolvidas em questão de 1 ou 2 páginas. O que acaba tirando um pouco da graça e do brilho do arco. Porque você vê que ele apresentou uma série de coisas que ele gostaria, obviamente, de trabalhar de uma forma adequada, mas que ele teve que fazer isso rapidamente com um número X de edições. E aí você vê soluções que, porra, caramba, né? Dá pra ver que isso daqui foi feito na pressa, não ficou muito legal, ficou corrido, né? Entretanto, não quer dizer que a HQ ela é ruim, negativo, a trama é boa. O Rosenberg ele resgata mais elementos dos X-Men dos anos 80 e principalmente dos anos 90, coisa que eu já havia comentado. Ele mata personagens aqui sem dó, até um pouco assim, digamos, a rodo. Alguns têm seu peso, como a Lupina, outros nem tanto, são personagens baldes que não fazem falta, então é até prazeroso de se ver, né? Se bem que Sr. Hickman e companhia insistem depois em resgatar parte desses personagens baldes, né? Mas só é uma pena que alguma dessas mortes aqui acaba nem dando pro leitor sentir tanto, né? Sentir muito peso delas, por causa dessa pressa que ele teve ali que desenrolar na sua trama. Assim como algumas reviravoltas e soluções. Quanto à arte, Salvador do La Roca, ele manda muito bem, como sempre, mas até ele teve que ter alguma ajuda aqui para cumprir prazo, cumprir o cronograma, né? Então ele teve a ajuda ali do Carlos Gomes, das edições 17 a 19, que tem um estilo até bacana, e o Carlos Villa, que desenhou algumas páginas só da edição 20, mas que ele já possui ali um traço que não é tão legal. Mas eu gostei da HQ, foi uma fase muito boa, apesar de curta. O título da HQ ele é proposital, assim como no volume anterior, de Surpreendentes, pelo fato de que o autor ele gosta de fazer uma brincadeirinha ali em destacar não só a essência da equipe, como dos mutantes. Então esse título de Sempre Fomos, né? Sempre fomos párias, odiados, sempre fomos a resistência, mutantes orgulhosos que sempre mostram o que são, que lutam por um sonho por todos. Esses são alguns exemplos para vocês terem uma noção do que esperar encontrar aqui na HQ. E a equipe, mais uma vez, é bem trabalhada pelo autor, desde os heróis até os vilões. O Ciclope, Wolverine, Destrutor, a Miragem, a Magia, são alguns com um belo exemplo de destaque aqui. Outros ficam um pouco apagados, como o Fanático, que cumpre um propósito ali, e depois ele fica meio que de lado, mas faz parte quando você trabalha com um título que tem vários personagens inseridos ali no núcleo, ali um ou outro acaba ficando um pouquinho apagado. E inclusive eu até queria destacar com relação a ele, ao Fanático, né? Até para quem não conhece o personagem. O Fanático é um daqueles vilões que de vez em quando ajudam os mocinhos, né? E eu cheguei a ver também, né, essas centrais 0800 de groselha, falando que é nada a ver o personagem na equipe. Ai, porque ele é um vilão, ele é tipo um Hulk que esmaga de Chitorak, nada a ver ele na equipe, ele é um vilão estilo Bereibege, e Biriri Polojó. Porra, é irônico às vezes você ver isso de quem paga
de leitor conhecedor de X-Men parece que não conhece nada. E eu digo isso porque não há vergonha em não saber, né? Ninguém sabe tudo. Mas, porra, você falar uma jumentice dessa é mostrar que você não sabe o que você tá falando, né? Pesquise antes. E X-Men sempre retratou essa coisa de segundas, terceiras, quartas chances para os vilões que volta e meio passam pela equipe. O Magneto é um grande exemplo disso, né? Ele é um vilão, ora oscila entre vilão e anti-herói. É um personagem com várias camadas, né? Profundidade. O Fanático também, Dentes de Sabre. A Vampira é um exemplo maior disso. A Emma Frost também. E o Ken Marco, apesar dele não ser mutante, ele já fez parte dos X-Men e também do Excalibur em outras ocasiões. E é um personagem que, sim, ele fica melhor no papel de vilão, mas quando ele se une aos heróis, tem um motivo. Claro que isso não dura muito, porque por ele ser um avatar do demônio Sitorak, se ele não cumpre o seu papel de ser um agente do caos e da destruição, seus poderes acabam enfraquecendo. Mas tirando isso, ele nem é tão mal perto de outros vilões como o Apocalipse, por exemplo. E o personagem, com o tempo, ele foi evoluindo e mudando muito, como outros de X-Men. E uma das coisas que até mostra um lado bom dele é que o Marco, ele gosta de crianças, tanto que ele não suporta quem faz algum tipo de atrocidade com alguma delas. E ele até já se voltou contra um velho amigo dele, que é o Blackton Cassidy, por causa da morte do Sandman, que era um grande amigo que ele tinha feito na época. Para quem leu X-Men das antigas, com certeza deve ter lido essa história aí. Mas claro que essa bobagem que falaram do personagem é mera birrinha de gente leiga, porque na fase do Hickman que teremos aí, eu duvido que vão ficar com esse mimimi, porque alguns vilões irão aparecer lá como aliados, né? Mas como é o best-seller a ser cultuado, né? Não tô falando isso porque eu acho a fase ruim, é só fazendo uma piadinha, né? Eu duvido que eu não ia falar, ai, mas esse vilão tá aqui, nada a ver, ele é inimigo, não é pra ele estar aqui. Anotem. E outra observação é que esse volume ele se encerra junto com a resolução lá do volume 6 da Era do Barbieri, com a volta dos X-Men que estavam lá no mundo do Rage, né? Porém, quando essa edição ela saiu aqui no Brasil, ela saiu junto com o volume 2 da Era, né? Foi até por isso que eu deixei para resenhar esse volume por último aqui. E teve um pessoal também falando a jumentice. Ai, que essa HQ terminou fora de sincronia com a era do X-Men, tá tudo errado, que furo. E isso é mentira, O cara fala isso sem nem pesquisar, antes de falar tamanha burrice, porque quando saiu a última edição que tá nesse encadernado, que é a J.K. X-Men 22, quando ela saiu lá fora, na terra do Tio Sam, Age of X-Men Omega saiu junto. Então encerrou tudo junto para que pudesse vir a fase, a série Powerhouse of X do Hickman. Mas aqui a burra da Panini publicou fora de ordem na pressa dela, como sempre, né? Se não fosse o cancelamento que ela fez de Power e a House of X que ela já tinha anunciado, era capaz ainda estar saindo a Era do X-Men junto com Powerhouse of X, e essas antas burras que tem preguiça de pesquisar iam falar a mesma groselha, né? Mas fica até a dica que se você tá lendo a Era do X-Men, quando você terminar o volume 6, vem para esse aqui de Fabulosos. E bom, chega de eu ficar latindo aqui, indo para minha avaliação. Para essa edição aqui eu dou uma nota 8,5, é muito bom, apesar de apressado, né? Mas não é culpa do roteirista em questão. E para quem curte aquelas histórias dos X-Men dos anos 90, eu indico essa fase. Os fabulosos X-Men ali, né? O volume 1 e 2 do Ed Brisson, eles foram meio mornos ali. Mas o 3 e o 4 vale a pena você caçar, porque são muito bons. Vale a pena você caçar e dar uma lida se você tiver curioso aí. Inclusive para essa fase de fabulosos X-Men eu também dou uma nota 8,5, né? O que deixa a desejar mesmo é a era do Barbieri.
E o Matthew Rosenberg, eu continuo dizendo, né? Não sou fanboy de roteirista nenhum, tenho os meus favoritos, mas o Matthew Rosenberg é um roteirista muito bom e competente, de uma leva de roteiristas novos aí. Pena que ele é desvalorizado e ofuscado por quem avalia de maneira tendenciosa as HQs por causa de fase seguinte ou de artista que já tem mais nome no mercado, né? Mas, inclusive, falando de fase seguinte, muita coisa que aconteceu aqui vai ter referência na fase do Hickman, assim como o que foi feito para trás na cronologia, né? Mas isso é para outro vídeo, quando eu for falar, né, da fase do Hickman para vocês. Ai, finalmente acabou, agora vai vir só a fase do Hickman, né? Agora é só alegria. Calma, rapariga, calma. Cada coisa no seu momento, rapaz. Quando chegar eu vou fazer até um mega vídeo que você vai, olha, você vai ter um orgasmo, vai ser de vergásmico, tá? Eu não vou... O Jonathan Hickman é um ótimo roteirista mesmo, eu não vou ficar chupando e fazendo média pro cara. Eu vou ser justo quando for fazer resenha e análise das edições dele, podem ficar sossegados. E fica aí mais uma dica Arkham Comics pra vocês, Fabulosos X-Men volume 4, muito bom, história divertida, um arco bacana, apesar, né, da pressa que tem da resolução de muitas coisas aqui, mas como eu disse, não é culpa do roteirista, e uma pena, né, que teve que ser cancelado esse título de Fabulosos X-Men aqui, porque na fase do Hickman até após a minissérie, não retomaram Fabulosos X-Men, e é um título clássico, né? You Can X-Men é um título tão clássico da Marvel como The Amazing Spider-Man, Incredible Hulk, mas claro que um dia vai voltar aí, vai fazer nós fãs, mesmo que seja pra ser caça-níquel, vou ter o título de Fabulosos X-Men, ai caramba, vamos lá atrás. É só esperar pra ver. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Obrigado pela paciência aqui em assistir. Se gostou e puder, deixa seu like. Se é novo, se inscreve no canal, marca as notificações. Leu, acompanhou essa fase de Fabulosos X-Men, deixa sua opinião, sua impressão nos comentários aí. E com qualquer coisa relacionada ao vídeo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês e valeu!